no terceiro Congresso Ibero-Americano de Direitos Humanos, cujo tema é Memória Histórica e Direitos Humanos, eu proferirei uma fala sobre a memória histórica da grande imigração italiana para o Brasil ocorrida durante o século XIX, com algumas referências a seus impactos na atualidade. Primeiramente, convém resgatar o motivo pelo qual nós escolhemos esse tema. Um dos motivos principais é a importância de que se reveste, ou seja, a importância que tem a imigração italiana no contexto da formação da população brasileira, não é mesmo? Houve um forte fluxo migratório durante o século XIX de vários cidadãos europeus, e um dos principais contingentes de cidadãos europeus que migraram para o Brasil nesse contexto foram cidadãos italianos. Então esse é um dos motivos. O segundo motivo é que essa migração, embora tenha ocorrido no século XIX, em função de vários fatores que eu explorarei nesta fala, e em função de várias especificidades, acabou gerando alguns problemas complexos, alguns paradoxos que serão objeto de referência ao final da fala. Então a fala vai se dividir em dois momentos. Em um primeiro momento eu buscarei resgatar algumas informações históricas sobre esses fenômenos ou esses processos migratórios, e em um segundo momento eu buscarei fazer breves referências a consequências desses fluxos migratórios ou desses fenômenos migratórios ocorridos no século XIX. Bem, em primeiro lugar, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, a partir de dados oficiais de órgãos do governo brasileiro, entre os anos de 1870 e 1920, cerca de 1.400.000 imigrantes italianos ingressaram no Brasil. Não é? Este número corresponde a 42% do total de imigrantes neste mesmo período, ou seja, de um total de 3.300.000, nada menos do que 1.400.000 foram imigrantes italianos. Não é? Então essa imigração italiana para o Brasil foi extremamente significativa, pois entre 1880 e 1904, também de acordo com dados oficiais, estima-se que 58% dos imigrantes europeus que ingressaram em território brasileiro eram italianos, né? Esses imigrantes se dirigiram principalmente para o trabalho rural, especificamente, no primeiro momento, para lavouras de café, nos estados de São Paulo e nos estados do sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas houve migração significativa também de imigrantes italianos para os estados de Minas Gerais e para os estados, para o estado do Espírito Santo. E fluxos menores com outros destinos no território brasileiro, não é? As autoridades italianas estimaram para 2013 que nós tínhamos cerca de 30 milhões de descendentes imigrantes italianos no território brasileiro, fruto desse grande processo migratório, cujo ápice é justamente nas últimas décadas do século XIX até as primeiras 3 décadas do século XX. Não é? Durante o século XIX, 80% desses imigrantes italianos eram oriundos da Itália setentrional, ou seja, do norte da Itália, não é? Principalmente das regiões do Vêneto, da Lombardia, da Emília-Romagna e de Friuli e da Toscana. Não é? Havia também, em outros momentos, houve uma imigração oriunda de outras regiões, mas nesse primeiro momento a maior parte era oriunda do norte da Itália, em função inclusive de alguns motivos que nós vamos examinar em breve. Não é? E a maioria, como já dito, se dirigiam justamente aos estados do sul ou do sudeste do Brasil, ou seja, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não é? Sem prejuízo de alguns outros estados também. Não é? Entre 1870 e 1920, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que cerca de 365 mil imigrantes vieram da região do Vêneto, e cerca de 166 mil da Lombardia, 100 mil da Emília-Romagna e da Toscana, e assim sucessivamente, ou seja, a migração massiva nesse período, né, no auge da imigração italiana para o Brasil, se dá justamente nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Para compreender por que esse fenômeno se deu, é importante resgatar alguns antecedentes históricos, tanto da história brasileira quanto da história da Europa. Então, é preciso, para entender as causas desses fenômenos migratórios, compreender alguns fatores sociais, históricos, políticos, econômicos e assim por diante, que vão poder entender, nos ajudar a entender
por que motivo esses fluxos migratórios ocorreram com tanta intensidade, não é? Em primeiro lugar, nós devemos recordar que durante o século XIX, o modo de produção brasileiro ainda era essencialmente baseado na mão de obra escrava, ou seja, no trabalho escravo, não é? O Brasil foi um dos países que mais tardiamente aboliram a escravidão. É preciso recordar que algumas décadas antes da abolição da escravidão no Brasil, houve a aprovação, entre outras leis relevantes, da chamada Lei de Terras, que é uma lei aprovada no ano de 1850, que muda o regime da propriedade fundiária e que muda o regime da propriedade imobiliária, especificamente da propriedade rural no Brasil. A aprovação dessa lei é extremamente importante, porque a terra é um dos principais meios de produção e era no período e continua sendo um dos principais meios de produção no Brasil, cuja economia era e, em certa medida, continua sendo assentada essencialmente ou principalmente na produção e na exportação de gêneros agrícolas, não é? Não manufaturados para o exterior. Então, em 1850, nós temos uma legislação que não mais permite a apropriação das terras, né, para a produção, para o cultivo, através de mecanismos como a ocupação, contrariamente ao regime jurídico que até então existia. E passamos a ter como quase que exclusivo modo de apropriação da propriedade imobiliária, não é, a titulação através de compra e venda, não é? Isso, ao que parece, alguns historiadores indicam que se daria inclusive em virtude da iminência da abolição da escravidão e em virtude de outros fatores. Então, de certo modo, se alterou antecipadamente a libertação da mão de obra ao regime fundiário, ou seja, o regime da propriedade imobiliária no Brasil. E outros fatores que vieram junto com a lei de terra, como a criação de uma ficção, não é, das chamadas terras devolutas, que no direito brasileiro são terras que, embora não sejam ocupadas por ninguém, fazem parte do patrimônio do Estado brasileiro, não podendo ser apropriadas de nenhuma maneira. Ou seja, o modo de aquisição da terra passou a ser essencialmente e exclusivamente a aquisição mediante compra e venda. Entre as leis estrangeiras e brasileiras que suprimiram ou restringiram seja o tráfico de escravos, seja a escravidão, nós temos que recordar o Aberdeen Act, também chamado de Slave Suppression Trade Act, não é, do Parlamento Britânico de 1845, não é? E no direito brasileiro várias leis. A Lei Eusébio de Queiroz de 1851, não é, que proibiu o tráfico de escravos, a chamada Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco de 1871, não é, que basicamente tornava livres dentro de certos limites os filhos dos escravos, e a chamada Lei dos Sexagenários de 1885, não é, que tornava livres justamente os escravos ao atingir a idade de 60 anos também dentro de certos limites, não é? Então havia já todo um processo de pressão internacional, principalmente na Inglaterra, a principal potência econômica do período, pela abolição do tráfico de escravos e do modo de produção escravagista em todo o mundo, e no Brasil não era diferente, e havia legislação que paliativamente ia dificultando seja o tráfico, seja a manutenção dos escravos, até que no ano de 1888 nós temos a abolição da escravidão e finalmente a escravidão, de um ponto de vista jurídico, pelo menos acaba no Brasil. No entanto, existem vários problemas. Eu destacaria dois deles. Um deles foi justamente a alteração do regime fundiário, do regime da propriedade rural, que ocorreu em 1850 com a Lei de Terras, que fez com que os escravos libertos não tivessem acesso a meios de produção. A outra delas é justamente o fato de que a lei chamada Lei Áurea, ou essa lei de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil, ela não determinou nenhum tipo de indenização ou outro tipo de mecanismo de inclusão dos escravos no sistema produtivo, na propriedade e assim por diante. Entre outros motivos para a supressão do trabalho escravo, não é, no Brasil, os teóricos, os historiadores, os estudiosos apontam a ineficiência que é inerente à produção no modo escravagista e no modo servil, não é, além de outros fatores, como as transformações pelas quais passava, não é, o mundo econômico, a economia mundial e a economia brasileira também, as transformações que passavam nesse período. Então, estes problemas decorrentes da abolição da escravidão acabam, de certa maneira, gerando consequências que vão se verificar até hoje no Brasil.
Essa supressão do tráfico e da mão de obra escrava no Brasil acabou gerando um problema para o modo de produção brasileiro, no sentido de uma carência para obter uma outra mão de obra, e naturalmente a mão de obra que estaria disponível nesse período histórico era justamente a mão de obra oriunda da Europa. Então, exatamente nesse período, no século XIX, que em função da iminência da abolição da escravidão e depois da efetiva abolição, não é, que se dá a intensa atividade de fomento, não é, do Estado brasileiro no sentido de receber ou de buscar incentivar imigrantes europeus para virem ao Brasil e para substituir, de certa maneira, a mão de obra escrava que até então era a base do nosso modo de produção. Então nós temos aí um processo duplo. De um lado, o governo brasileiro, as autoridades brasileiras pretendiam estimular a vinda de imigrantes europeus para substituir a antiga mão de obra escrava, e de outro lado nós temos ao mesmo tempo uma crise econômica grave que assolava a Europa, principalmente nas últimas décadas do século, na segunda metade do século XIX, especialmente a Itália, que é o nosso objeto, e que fazia com que as autoridades e o governo italiano também pretendessem ou tendessem a estimular a emigração, não é? No sentido de reduzir as pressões que sofria em função de uma variada gama de problemas, não é? Falando especificamente da emigração italiana, não é? Ela se verificou principalmente a partir da década de 70, depois da reunificação da Itália, que se deu em 1871. E ela se deve a vários fatores. Entre outros fatores, um forte crescimento demográfico que se verificava no período na Itália, principalmente no norte da Itália, né? O forte subdesenvolvimento econômico, um quadro associado a esses dois fatores de miséria e fome, uma elevada mortalidade, uma baixa taxa de natalidade, não é? Fenômeno de explosão inflacionária, não é? Criação de novos tributos, inclusive sobre a farinha e bens de primeira necessidade, e outras questões como problemas políticos relativos ao alistamento militar obrigatório para regiões recém-anexadas, como as regiões do Vêneto, como as regiões de Trentino Alto Adige e assim sucessivamente. Então, houve uma convergência nesse sentido dos problemas sociais europeus e particularmente italianos e da necessidade de mão de obra brasileira para fomentar e estimular esse maciço processo migratório que alguns chamam justamente de diáspora dos italianos pelo mundo, né? Que acabam emigrando para vários países do mundo, e um dos principais destinos é o Brasil, né? Uma grande parte vai se dirigir para a América do Norte, tendo como principal destino os Estados Unidos da América. Um outro contingente muito significativo virá para a América do Sul, aí tendo como principais destinos o Brasil e a Argentina, não é? Se estima que entre 1860 e 1920, nada menos do que 7 milhões de italianos tenham emigrado do território italiano, não é? Então nós temos justamente isso. Algumas outras informações são relevantes. Era tamanho o interesse do governo brasileiro na imigração que entre 1870 e 1930 nós tivemos o fenômeno chamado imigração subvencionada, ou seja, uma situação na qual o Estado brasileiro ele financiava passagens e os primeiros dias da estadia dos imigrantes italianos no Brasil. Chegando aqui, muitos desses imigrantes encontravam problemas bastante sérios, não é? Como a ausência de condições de trabalho, ausência de condições de moradia, não cumprimento de promessas feitas, seja pelo governo brasileiro, seja pelos seus empregadores aqui, seja pelos agentes que viabilizavam o transporte deles além-mar, não é? Então nós tínhamos essas situações que geraram, inclusive, revoltas e insurgências. Há quem estime que o regime de trabalho ao qual esses imigrantes foram sujeitados em algumas situações era um trabalho semi-escravo. O mundo do trabalho no Brasil ainda era um mundo essencialmente com uma mentalidade escravista, né? E muitas vezes era insuportável para o imigrante italiano, que na Europa era um trabalhador livre, né? Chegar ao Brasil e de repente se deparar com certas circunstâncias como o uso constante da violência ou da ameaça, né? Em regiões do interior brasileiro e assim por diante. Essas condições foram tão graves que geraram algumas consequências, não é? Houve uma investigação sobre as condições dos imigrantes italianos do Brasil no final do século XIX e começo do século XX, que gerou o chamado relatório Rossi, que relatou essas situações de trabalho de semi-escravidão dos imigrantes, né? E que acabou motivando o chamado decreto
Prinetti, né, de 1902, que justamente é um decreto que acaba proibindo, um decreto das autoridades italianas que acaba proibindo a imigração subvencionada para o Brasil, não é? Inúmeros outros problemas seriam passíveis de se fazer referência aqui. Eu vou fazer referência a apenas um deles, não é? Que é o problema da nacionalidade. Nós tivemos no direito italiano uma longa vigência do princípio do ius sanguinis, ou seja, o direito de nacionalidade transmitido pela descendência, não é? E no direito brasileiro o ius solis, de modo que ao longo do tempo se formou um grande contingente de cidadãos que nasceram no Brasil, mas que são detentores também da nacionalidade italiana, não é? Até o atual momento nós temos a estimativa de cerca de 300 mil pessoas que requereram reconhecimento da nacionalidade ius sanguinis por serem descendentes de imigrantes italianos e que não têm tido este reconhecimento em função de vários fatores, especialmente da demora das autoridades consulares italianas em processar os requerimentos de reconhecimento de nacionalidade originária, o que alguns alegam se tratar de uma situação de privação arbitrária de nacionalidade. Existem vários outros problemas, várias outras questões, mas essa é uma das questões mais prementes que a comunidade ítalo-brasileira dos descendentes acaba interpretando como um problema político e jurídico muito grave no que diz respeito à conformidade do ordenamento jurídico italiano para com o direito internacional e principalmente para com as normas que proíbem a desnacionalização. Então, em síntese, em resumo e concluindo, nós podemos verificar que esses processos migratórios sempre envolvem de uma maneira muito intensa direitos essenciais, direitos básicos das populações envolvidas nesses processos migratórios, e nós podemos perceber que esses processos têm um impacto intergeneracional, sem esquecer dos problemas migratórios muito sérios que são enfrentados hoje, atualmente pela Europa, e que nós não podemos fazer referência nesse breve momento. Muito obrigado.